Fala pessoal, tudo bem? Tá no ar mais um Clube da Bola podcast, hashtag resenha. Ao meu lado Jorge Júnior e Ansel, pra gente bater um papo com um jogador que fez história no futebol catarinense. Ele que começou lá no Rio de Janeiro defendendo a equipe do Flamengo, é cria, não é nem do ninho do urubu ainda, é cria da Gávea. Cria da Gávea é o atleta raiz. Tô falando do Diego Salgado Costa de Menezes, ex-goleiro. Tá com 42 anos, até não entendo por que é ex-goleiro, né? A gente tá vendo o Fábio aí jogando com aquela idade dele. A gente vai perguntar por que o Carioca, ele que é lá do Rio de Janeiro, natural de São Gonçalo, parou tão cedo, defendendo o Santo André, parou lá em 2017. Tô falando do goleiro que foi campeão catarinense com o Avaí, que defendeu as cores do Leão da Ilha, que fez história no estádio da Ressacada, que tive o prazer de acompanhar como setorista essa trajetória dele, inclusive conquistando aquele título que ninguém imaginava, né? O favorito naquela decisão, naquele clássico, era o Figueirense. O Avaí foi lá e levantou a taça. Prazer recebê-lo aqui no Clube da Bola podcast. Diego, tudo certinho? Tudo certinho. Alô, galera do Clube da Bola. É um prazer inenarrável estar participando com vocês, falar sobre minha carreira, falar sobre futebol, falar dessa linda trajetória aí no Clube do Avaí. E estar voltando a falar com você, que nós trabalhamos juntos há bastante tempo, o meu comandante aí, na qual fui auxiliar técnico aí no Rio de Janeiro, e com o Ian, que eu tive a oportunidade de falar aí essas últimas semanas no Zap. Ô Diego, o Ian, para você que não sabe, é o nosso Klopp, é o Ian Klopp. Ele tem um perfil do técnico, inclusive, e entende muito da parte tática. Mas eu vou aproveitar antes, o Ian vai me permitir, ele que é o nosso gestor aqui, pegar esse gancho do Jorge, né? Por favor. Que história é essa de comissão técnica, Jorge? A gente jogou no Rio, né? O Diego foi nosso auxiliar técnico. Madrugada, tava no quarto lá entregando o lanche pra galera. Ele, Leandro Silva, capitão em 2012 do Avaí, também jogou pra gente. Só que o Diego não jogou. O Diego ficou ali auxiliar do nosso técnico DJ, né? E vendo a situação dos jogadores no banco. Alguns vomitando, alguns saindo do campo pra vomitar. Por causa do calor, né? Ninguém saiu de noite, ninguém saiu de noite. Ninguém chegou quase de manhã no quarto pra dormir, depois jogar 10 horas da manhã. Sentindo a altitude. O pessoal também se emocionou um pouco que o Edmundo fez a preliminar do nosso jogo, né? Isso é importante dizer, né? O Edmundo jogou antes pra preparar o campo pra gente, depois a gente jogou e não ganhamos, foi um belo espetáculo. O futebol venceu lá no Rio de Janeiro. Eu lembro que eu perguntei pro Diego lá assim, por que tu não joga mais? Ele disse, não, tava tranquilinho, tomando a sua água, né? Porque tava todo mundo meio mal abastecido, a água acabou no intervalo. Eu perguntei, Diego, por que tu parou tão cedo? Por que tu não joga mais hoje? Eu tive uma sequência de lesão muito grande no Santo André, né? Quando eu estive no Ceará, eu tive uma cirurgia de cruzado no joelho, e aí consegui me recuperar, consegui jogar naturalmente. Só que quando eu vou pro Santo André, eu vou para ficar somente no Paulista, acabo tendo uma lesão onde eu fraturo a tíbia, diagnóstica trombose, eu tenho que ficar afastado do campo há muito tempo, 6 meses, e fico lá 1 ano para poder continuar no Paulista no ano seguinte, que nós conseguimos acesso no ano anterior. E na ida para a pré-temporada eu torço o joelho novamente, isso aí eu fiquei bastante chateado, acaba vendo uma sequência de lesão, você acaba perdendo o ânimo, você se machuca muito e não poder estar fazendo aquilo que você mais gosta, e assim que acabou meu contrato eu decidi estar encerrando a carreira. Ô Diego, foram 13 anos de Flamengo, né, cara? Tu pegou fases boas, mas talvez mais fases ruins diante de toda a bagunça que era o Flamengo pobre, que a gente brinca aqui, né? Cara, chegou a jogar com o Júlio César, pegou aquele time ali que brigou contra o rebaixamento ali, mas conseguiu escapar em 2003, 2004. Tem alguma história boa dessa época aí? Alguma resenha com o Júlio? Sempre tem, né? Boas lembranças, acho que do futebol, o que eu sinto mais falta é justamente isso aí, aquela resenha de vestiário, resenha de concentração. São coisas que ficam marcadas. E, o Júlio César foi um irmãozão que me auxiliou muito na minha subida profissional, né? Uma das resenhas mais engraçadas que eu tenho com ele, que eu conto aí, é que nós temos a Uruguaiana, né? Como fosse a 25 de março de São Paulo, tem aí o Camelódromo aí de Floripa, e a gente sempre jogava videogame que eu levava para concentração. Só que nesse final de semana eu esqueci. Aí o Júlio, que era meu companheiro de quarto, a gente montava 2 contra 2, uma galera jogava videogame, e falou, cara, como é que você esqueceu? Falei, caraca, Júlio, saí correndo, veio lá de Niterói para cá, pro Rio.
Aonde você comprou? Eu falei, cara, eu comprei na Uruguaiana, eu tenho parceiro ali que vende para mim os jogos, vende tudo, controle. Vamos lá comprar. Eu falei, caraca, meu irmão, não vou. O gerente não vai liberar, pô. Diego subindo do Júnior. Não, eu vou contigo. Eu falei, pô, Júlio, você vai estar na Uruguaiana, é sério mesmo? E foi realmente o que aconteceu, cara. Ele saiu do táxi junto comigo, nós fomos lá na Uruguaiana, o pessoal fez uma festa, uns não acreditavam, outros já paravam para tirar foto e tudo. Então, é um cara extraordinário, super humilde, que me ajudou bastante nessa transição. Falando em Flamengo ainda, aproveitando até essa questão de goleiros, né? Em 2009 estava naquele time do Bruno. Teve toda aquela situação do Bruno depois daquela decisão envolvendo a Elisa Samúdio. Como é que isso... Você chegou a estar naquele momento no clube que teve aquele caso dele? Ou não? Já tinha saído, Diego? Eu tinha saído, né? O Bruno chega em 2006 ali, eu me machuco após o título da Copa do Brasil e ele já assume já a posição de titularidade. Assim que eu retorno, eu não consigo pegar, porque era um brilhante goleiro, estava numa forma espetacular. Em 2008, 2009, há negociações para ele ir para a Europa, só que acaba que não se concretiza. Eu tive a oportunidade de fazer alguns jogos e quando bate o martelo que ele não ia, após o título de 2009, o meu contrato se encerrava com o clube e na qual eu procurei um lugar para poder estar saindo para jogar. Então, quando aconteceu todo esse embaraço aí, né, eu já não estava mais na Gávea, não. Mas estava naquele elenco de 2009, né? Naquele elenco ali que não era fraco. Tinha muita confusão, porque a gente sabe que tinha muito ego em jogo naquele vestiário ali. Enrolava os entreveiros ou era um time unido, um grupo unido? Era um grupo muito unido, tinha bastante vaidade, pessoas que já tinham jogado em grandes clubes, já tinham feito praticamente a melhor parte da sua carreira, digamos assim. O Adriano tinha feito na Europa, o Petkovic já estava voltando para encerrar, a gente tinha o Juan, a gente tinha Léo Moura, a gente tinha um grupo muito qualificado, Zé Roberto, que quase foi negociado, mas o Andrade conseguiu convencê-lo de permanecer na Gávea. Então, acho que o Andrade, junto com o Marcelo Salles, que hoje é auxiliar técnico do Grêmio, tiveram uma inteligência muito grande, souberam controlar aquele time de egos, que a gente tinha vários problemas, não só financeiro, mas algumas coisas que não é normal no futebol acontecerem, mas sempre ficava dentro do clube e essa gestão foi importantíssima para a gente dessa aquela arrancada final. Estou até procurando aqui ver se o Diego estava nesse grupo, né? Mas o bonde da Estela um pouco depois. 2015. Ele já tinha saído já. Mas tinha um. Não tinha um bonde, mas tinha um bonde lá, não tinha nesse tempo aí? Bonde da Estela, o que é isso? Nem sei o que é isso. Mas tinha nesse Flamengo bonde. Sempre tem. Foi um grupo que foi muito forte. As mulheres conseguiram fazer uma amizade muito grande também. Então, todo final de semana a gente praticamente se encontrava na casa de Fábio Luciano, tio Kleberson, tio Ibson, tio Jailton, tio Luizinho. Então a gente estava sempre se encontrando aí, fazendo aquela resenha e tendo mais entrosamento, não só dentro de campo, quanto fora também. Ô, Diego, aquele time de 2009 também embala ali muito depois da saída do Cuca e a chegada do Pet, né? Que o Andrade consegue encaixar o time no segundo turno. O que tu acha que fez realmente essa mudança? Porque o Pet era meio chato, né? O Pet, eu trabalhei com ele no início, né? Quando eu subi em 2001. Porra, um cara ele é muito profissional, sabe? Ele é muito chato, metódico, mas ele sempre quer vencer, ele quer vencer a todo tempo. E já com uma certa idade, em 2009, já estava um pouco mais ranzinza ainda, né? Então a gente tinha que sempre estar controlando ali ele, até mesmo com o Andrade. O Andrade teve uma inteligência muito grande em escutar sempre o Pet, explicar a ele o que podia ser feito, o que não podia ser feito, o que ele contava com o Pet, quais jogos, qual a minutagem que ele queria dar para o Pet. E surpreendeu todo mundo. Acho que quando ele volta para o Flamengo, praticamente era em cima de um acordo, que ele tinha uma dívida passada. As pessoas imaginavam que ele chegaria ali para só fazer cumprimento de treino, entrar em um jogo ou outro com uma bola parada, e não foi o que aconteceu, né? Juntamente com o Bruno, juntamente com o Adriano, com o Zé Roberto. É até injusto não citar alguns nomes, né? Mas acabei citando. Mas aquele elenco, ele fez uma diferença muito grande, não só na bola parada, mas também com a bola rolando. Você falou do Pet, né? Começou em 2001, já estava no Flamengo, né?
Isso. Estava Chegou já em 2000, subindo, né, fazendo a transição. O gol do Pet, tu tava no banco? Não, nessa época ainda era o Júlio César agarrando, ele tinha acabado de assumir a titularidade, e o Klemer. O Ah, Klemer o não tinha Klemer ido era o ainda para o reserva. Internacional. Ô, Diego, como é que é o Didico no vestiário? Resenha, não? Cara mais sério? Sempre resenha. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele a categoria de base inteira, né? Nós somos 8-2, né? Somos na mesma idade, então eu chego no Flamengo, ele lá já se encontrava como lateral esquerdo, é de conhecimento aí de todos, né? Então, nossa família tem uma amizade, sempre que pode, estou se falando. Então, um cara super simples, cara super humilde, essa pessoa que todo mundo realmente vê nas mídias, né? Infelizmente, também por causa de lesão, machucou o tendão e não conseguiu dar uma longevidade na carreira muito grande, mas é um cara super de grupo. Tem suas falhas, comete seus erros, mas por ele ser um cara super humilde, as pessoas abraçavam e decidiam fazer o melhor para o Flamengo, para o Adriano, naquele momento, e não o que normalmente é feito dentro de um grupo. Chegou a subir com ele lá na Vila Cruzeiro? Chegou a ir lá na comunidade dele, não? Não cheguei a subir, não, né? Na época do profissional, não. Na época da base, eu fui lá sim, mas nessas festas aí, já de profissionais aí, o Diego estava aqui mais por Niterói mesmo. Na nossa viagem lá pro Rio, o Diego ficou hospedado no hotel lá com a gente lá. Ele mora em Niterói, né? Pô, é muita mão de obra, tem que ir pra lá, pegar ponte e volta. E é isso, a tua base é Niterói e não saiu daí. Não saí nem quando a gente treinava, né? Na Gávea, treinava no Rio, às vezes tinha treino 2 períodos, a gente tinha que almoçar por lá mesmo. Infelizmente não tinha essa estrutura que tem hoje. A gente ia almoçar no shopping, ficava descansando dentro de um carro, dentro de uma maca lá no clube. Então eu sempre optei por continuar aqui em Niterói e faço até hoje. Ô Diego, quando você vê hoje as cenas do Flamengo, né? Do Ninho do Urubu, da forma como tá, um hotel 5 estrelas, uma estrutura comparável, inclusive, a clubes da Europa, e pega lá o passado, que acho que até viralizou aquela cena, né? Se eu não me engano, foi o Bruno? Qual foi o... Não, foi o... Foi o Léo Moura deitado no colchãozinho, assim. Não, e tem uma do carrinho de mão, que não tinha Paulo nem Vitor. Foi o Paulo Vitor. Paulo Vitor, não tinha nem maca. Tiveram que levar num carrinho de mão, de obra, né? Então a gente vê o Flamengo, o que era, o que se transformou nesse curto espaço de tempo. Se pra gente já é surpreendente, imagina, né, pra quem é cria, pra quem conheceu como é que foi essa realidade. É bem diferente, sabe? A gente fica feliz por toda a evolução que ocorreu em um curto período de tempo, né? Digamos assim. E a gente fica triste por saber que o Flamengo passou por tudo isso. Um clube que sempre foi reconhecido nacionalmente como a maior torcida do Brasil, reconhecido mundialmente, com o Zico principalmente levando sua marca a mundo afora, passar por situações tão constrangedoras como essa citada aí do Paulo Vitor num carrinho de mão, né? E eu tive a oportunidade, o Ninho do Urubu estava começando, ainda era container, não tinha água quente, não tinha estrutura de nenhuma, mas a transformação começou ali com pessoas sérias administrando um clube que acabou se tornando exemplo para muitos aí que não se tornaram SAF até o momento. Teve alguma situação curiosa nesse sentido de estrutura que você tenha vivido, passado? Cara, de tudo. Da Gávea, né, sobre deixar não ter as condições mínimas, ter barata passando, não ter a limpeza adequada, ter o para fisioterapia, tem jogador ajudando, roupeiro, ajudando todo o pessoal de acesso, porque ficava bastante tempo sem receber e as pessoas davam ajuda, mesmo não tendo recebido. Então, são vários fatos que acabavam unindo ainda mais, não só os jogadores, mas todo mundo que trabalhava naquele ambiente de futebol do Flamengo. Ô, Diego, Desculpa, não. Prossegue, desculpa. E sem contar também, você não tinha um lugar fechado, né, para treinamento. Então, o Flamengo perdia, naquela época a gente não tinha um super time, então, como você falou no início, a gente brigava por rebaixamento há alguns anos, era bem difícil você fazer treinamento, você chegar na Gávea, porque era um ambiente aberto para sócios, onde praticamente todo mundo tinha acesso, e acaba prejudicando muito o nível dos treinamentos.
Ô, Diego, duas situações diferentes assim que tu pega no Flamengo, aquele time de 2005 que se livrou do rebaixamento nas rodadas finais ali, conviveu muito com o Obina, né? Acabou sendo herói num ano por livrar o time do rebaixamento e no ano seguinte fez gol de título de Copa do Brasil. Como é que era a convivência com o Obina? Cara, sempre muito engraçado. O Bina é a figura. Você tá ao lado dele, você tá sempre rindo. Ele é um cara super do bem. Fazia parte da nossa galera ali da Cacheta. Então, na concentração, quando não estava descansando, a gente estava procurando relaxar, a gente estava junto, rindo, dando risada, e foi um cara super importante. Passou por várias lesões no clube, tiveram momentos muito complicados, só que ele tinha uma qualidade técnica, uma força muito grande, que ajudou bastante a gente, não só em 2005, 2006, e acabou sendo negociado aí por mérito próprio. Além do Obina, tem o pai do Obina, né? Papai Joel, né? Como é que era? Esse tinha, até às vezes que a gente vê na internet, ele fingindo que tava dando treino, tava dormindo, cochilando ali, com óculos. Como é que era o Joel? Papai Joel é um cara que sabe muito, né? Primeiramente, é importante a gente falar, ele sabe muito de futebol, não foi à toa que trabalhou em todos os times grandes do Rio de Janeiro, tem uma carreira brilhante, mas tem esse lado paizão, como você citou. Ele tinha a preocupação de ir no quarto para saber se estavam dormindo na hora que tinha que estar dormindo, para saber se o Bina tinha pego uma cocadinha a mais, uma cocadinha a menos, por causa do seu percentual de gordura. É um cara que às vezes chegava, botava aquele óculos escuro, não estava nem tanto sol assim, a gente já sabia, ele estava ali só dando aquela descansada, não estava tão ligado no treino de recuperação pós-jogo, mas é a pessoa ícone aqui no futebol do Rio de Janeiro, não só por ser esse paizão, mas também pela capacidade técnica e de gestão de elenco. Eu acho que o Joel tem título em todos, cara. Todos os 4 clubes. Tá. Eu acho que só no Fluminense não, cara. 95? 95? Era ele. Era ele, Essa é era. verdade. Gol de barriga? Rapaz, Esquece isso. rapaz, ele livrou o Flamengo de muito abaixamento, né? Porque em 2005 ele chega ali, acho que eram 9 rodadas, o Flamengo tinha que ganhar 6, alguma coisa assim. E 2007 também chega com o time na lanterna, termina em terceiro, né, Diego? Tu pegou essas duas fases, né? Peguei essas duas fases e nessa de 2005 ele chega no Brasiliense, estava apontado como técnico de ponta, um técnico que ia ser a salvação com certeza, mas acho que a química que deu entre ele e elenco, a pessoa que escolheu foi a mais certa possível. Tinha um diretor que ele era padrinho do Diogo Nogueira, né? E tinha aquela comoção inteira para o Joel ficar, para não sair do Flamengo, nada. Há um lançamento do DVD do Diogo, onde a gente recebe uns convites para ir no Carecão. Cara, e a pessoa que era mais procurada o tempo todo era o Joel Santana. Ele se tornou a pessoa, a imagem daquele grupo que se tornou vencedor. Massa, né? Que Loucura, né? História. Então, o Joel é muito caricato, né? A gente tira muita... Ele pra um cara figurão, bonachão, entrevista em inglês lá na África do Sul. Mas, cara, ele treinou uma seleção na Copa do Mundo. O Joel tem títulos na carreira e o pessoal desacredita a parte tática e o que ele conhece de futebol, né? A prancheta não era por acaso, né, Diego? Não era, assim, trabalhei com alguns treinadores de ponta que foram campeões, mas eu costumo dizer que o vestiário do Joel Santana no intervalo era um primor, sabe? Ele realmente organizava muito bem o time, traçava objetivos para ser concluído na segunda etapa e quando a gente conseguia executar o que ele pedia, a gente normalmente tinha êxito. Então ele tinha uma leitura de jogo brilhante. Imagina, é isso que eu digo, né? A gente tem uma imagem, a imagem que a gente tem é essa de um fanfarrão, de um treinador que é fanfarrão, boleirão, que não tem essa visão tática. Agora o Diego desconstruindo esse paradigma que a gente tem do Joel Santana. Agora eu te pergunto o oposto, Diego. O oposto, né? Você citou que é um baita treinador, que é um exemplo de comandante. E quem que é o contrário, né? Quem que na tua carreira passou e não agregou, que atrapalhava, que enganava? Qual foi o treinador? Essa pergunta aí deixa meio de saia justa, né? Teve poucos treinadores assim que eu tive que não agregou muito, né? Tem um que eu não prefiro não citar o nome,
mas também um cara que eu acho que não foi muito agregador na minha carreira até mesmo, foi o Mário Sérgio na época do Ceará. Não por parte técnica, não por conhecimento de futebol, não, mas por gestão de clube. Ele chega no Ceará, já chega criticando muito a cidade, parece que não queria estar muito lá naquele trabalho e não cria um ambiente harmônico para você jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro com um clube, naquela época do Nordeste, um clube que estava se reestruturando. Então, acredito que por ele não estar entregue de corpo e alma ali, não por conhecimento técnico, mas sim pela gestão de clube, acho que foi um dos caras que mais eu coloquei ficha. Falei, porra, esse cara sabe muito de futebol, jogou bola, porra, vai chegar aqui, vai fazer tudo que a gente quer. Só que, infelizmente, não deu essa liga, acredito eu, muito, muito por isso. Ele foi lá, mas não foi de corpo e alma. Diego, duas situações que eu queria te perguntar. A primeira, até falou do Joel, tu acabou vivendo aquele Flamengo e América do México em 2008, né? Aquele fatídico. Primeiro, o que aconteceu naquele dia? Cara, isso é uma coisa que você procura explicar e não tem explicação. Ah, foi a despedida de Joel Santana? Pô, acredito eu que não foi só isso. Ah, foi um foco que não estava nos dias da semana de treinamento, tinha muita compra de ingresso, aquilo, outros jogadores não estavam focados? Pode ser, por não ter a estrutura de trabalho ideal para aquele momento. Porque, cara, com toda a humildade que me cabe, eu no banco lá contra o América do México, lá, eu vendo aquele jogo lá, a gente jogando muito, eu falava, pô, até eu se colocar no meio campo, eu consigo jogar contra esse América do México. E acaba que no Maracanã, cara, parece que era outro time, parece que tudo que eles faziam dava certo, e acaba que talvez até essa prepotência de achar que estava definido, acabou não tomando gols rápidos e que quando foi ver já era tarde demais. Cabanhas com aquela pança dele. Como é que foi o vestiário pós a derrota? Cara, o vestiário triste demais, sabe? As pessoas não entendendo, chocadas, abismadas com o que estava passando naquele exato momento. Meu pai, flamenguista, sempre ia a todos os jogos. Eu sempre procurava estar aí em Floripa também para assistir os jogos. Ele falou que era em frente ao elevador das cadeiras especiais, parecia que tinha uma fogueira, né? Ele falou, Diego, só tinha visto isso na final contra o Santo André. Nós perdemos também no Maracanã, falou, era uma terra arrasada. As pessoas incrédulas tinham ido para uma festa e acaba acontecendo uma coisa que fica marcado na história do Flamengo. Tu tem lembrança do teu primeiro jogo como titular do Flamengo? O primeiro jogo que tu entra? Eu tive alguns jogos que foi marcante, né? Eu tenho a oportunidade de dar sequência na época de 2002, de ficar mais no profissional, de ir para jogos, porque tinha uma Rio-São Paulo aqui no Sudeste, né? E aí jogava o segundo time, jogava o campeonato estadual, era denominado Caixão aqui, né? Pela imprensa, dos jogadores. Aí eu tive a oportunidade de jogar, mas o que fica marcante mesmo, que foi minha estreia no Maracanã, que foi contra o Vasco tinha Romário, e naquela época todos sabiam que eu ia estar fazendo a minha estreia, então praticamente eu vivenciei a semana intensamente, com perguntas se tinha medo de enfrentar Romário, o que fazer para parar Romário, e foi um jogo bem, bem legal, que terminou 0-0, e é como se fosse a minha estreia no gol do Flamengo. Ô, Diego, deixa eu puxar um pouquinho pro nosso lado aqui, voltando para Santa Catarina. Destacamos bastante aí a questão do Flamengo, essa passagem, né? Eu vou lembrar de uma história que pra mim é a mais inusitada da minha carreira. É a mais inusitada. Eu não passei por nada igual nesse período todo que eu tô aí, já passa de 17 anos, que foi aquele momento da entrevista coletiva do presidente Zunino, saudoso presidente João Nilson Zunino, que estava apresentando o Marcelinho Paulista, que viria para ser o gerente de futebol. Essa apresentação foi numa terça-feira, pós decisão do Catarinense. O Avaí no domingo levantou a taça, fez 5-1 no placar agregado naquela decisão contra o Figueirense. O Figueirense era o favorito, o Avaí não era. O Avaí até inclusive demitiu o treinador no meio do caminho. Aí estava aguardando a chegada do Narciso, o Papa que contrataria o Narciso para ser o treinador na Série B. Aí puxou o Emerson, era para ser o Emerson Nunes não tinha autorização, não tinha o Crefi, eu acho que precisa do Crefi e tal. Ah não, puxaram o Emerson Maria para fazer ali a dupla com
com o Emerson Nunes para ser o treinador e segurar até o final do Campeonato Catarinense. O Avaí foi engrenando, chegou na decisão e na final venceu o Figueirense no Clássico e conquistou o título. Aí venceu o título no domingo, na segunda teve a festa do campeonato, tal. Na segunda-feira de noite surgiu a informação que o presidente Zunino demitiu o gerente de futebol, que era o Carlos Zarini. E na terça-feira apresentaria o Marcelinho Paulista. A apresentação do Marcelinho Paulista acontecendo no estádio da Ressacada, todo mundo lá presente e tal, perguntando, daqui a pouco começam a entrar os jogadores, um por um. Eu olho pro Janter Decortes, que era o setorista na época da Guarujá, da CBN, eu tava pela Guarujá, eu disse, Janter, eles vão imitar o que fez o Figueirense lá no primeiro jogo, quando tomou aquela sapatada, o pessoal se reuniu, disse que tava unido e tal. Assim, pô, será que eles vão copiar, cara? Não faz sentido, né? E aí eu assim, cara, comecei a olhar pra cara de cada atleta, olhei pro Leandro Silva, pro rosto do falecido também Kleber Santana, pro próprio Diego. Disse, cara, isso não é apoio, cara. Isso aí não é apoio, isso é motim, pô. E aí a primeira pergunta que eu faço é o presidente. O senhor garantiu que o Carlos Zarini, que o Emerson Nunes o Emerson Maria não perderia o cargo, independentemente do resultado na final. Você acha que esses jogadores que estão atrás do senhor aí podem confiar, já que demitiu o Carlos Zarini ontem, depois do título? Cara, o velho bateu na mesa, eu não respondo essa tua pergunta. E daí não respondeu. Passou umas 2 perguntas, outro colega da imprensa, que eu confesso que eu não recordo quem, fez a mesma pergunta, só que de um jeito diferente. E aí ele abriu, não, eu até quero saber o que os atletas estão fazendo aqui. Muito me chama a atenção, e quando ele deu o microfone pra falar, rapaz, daí foi uma lavação de roupa suja. Foi um momento, cara, assim, ó, eu não vi nada até hoje igual como aquela apresentação do Marcelinho Paulista. Fala um pouquinho dos bastidores, daquelas horas que antecederam esse momento, Diego. Realmente é um fato muito atípico, né? Tanto você demitir alguém após o título, quanto os jogadores ir numa apresentação de um gerente, já tem uma hierarquia aí, abaixo do presidente, era ele que mandava no futebol naquele exato momento que estava sendo contratado, mas pegando um gancho mesmo sobre essa trajetória desse título que você falou. Eu chego no Avaí já nesse clima muito conturbado, eu chego para trabalhar com o Mauro Ovelha. Isso aí. O Zunino, uma pessoa espetacular, um super presidente que fez muito pelo Avaí, era um havaiano de carteirinha, que tudo que estava ao alcance dele, ele sempre fez. Eu lembro no meu jogo de estreia, não me recordo muito bem qual era o time, ele entra o Avaí estava muito mal, ele entra no hotel e fala assim, gente, o jogo hoje na Ressacada está valendo um troféu, era um troféu da cidade, alguma coisa assim, por favor, vamos ver se a gente consegue ganhar esse troféu, nem que seja no pênalti. Então, assim, estava jogando com um time de uma qualidade técnica inferior naquele momento e ele só pedia isso, ele não era o cara de cobrar. Mas justamente por isso, por não estar bem, o Mauro Ovelha cai, chega o Emerson Nunes com o Emerson Maria, e nessa transição as pessoas não acreditavam muito, o Figueirense tinha um baita time, foi campeão no primeiro turno e segundo turno, só que o regulamento nos dava a oportunidade de brigar pelo título e foi assim que ocorreu. Figueirense então, do Branco. Figueirense do Branco. Isso aí. Já tinha um acordo fechado praticamente do Marcelinho, Narciso, Vim, era como se fosse um grupo que ia vir para administrar todo o futebol havaiano, só que eram coisas que eram ditas ao vento, né? A gente não tinha certeza que isso ia concretizar, as pessoas não falavam sobre isso, deixavam que a coisa fosse acontecer, falavam, não, eu acredito que a gente não vai ganhar, não ganhando o estadual, é muito mais fácil a mudança, no correr vai ser naturalmente, a gente agradece aos Emersons, né? Maria e Nunes, pelo trabalho muito bom executado, ter levado o Avaí na final, porque até mesmo contra a Chapecoense, né? Nós jogamos a semifinal contra a Chapecoense era a favorita naquele momento, Emerson Nunes, Emerson Maria coloca o Patrick meio que na ponta, lá em Chapecó, a gente precisando ganhar o jogo, a gente ganha com o gol dele. Então, quando a gente é campeão, eu imagino que os bastidores falaram, e agora, o que a gente faz? A gente já tem um contrato assinado, a gente precisa mandar embora uma pessoa, tem que admitir outra que foi um cara que conseguiu juntar os cacos desse elenco, colocar todo mundo a pau de bala e acreditar que o título era capaz, era possível. E foi o que aconteceu. Nós fomos ali para demonstrar o nosso apoio ao Carlito, ao Carini. Não nada pessoal contra o Marcelinho, até porque foi o nosso gerente, tratamos super bem, foi um cara super profissional ali com todos,
mas era um momento de solidariedade ao Carlito, por ter sido campeão, ter feito todo um trabalho de excelência com o grupo, e principalmente também de preocupação com o restante da temporada, se ia chegar um treinador novo ou não. O pessoal fala que nesse título de 2012, o jogo que é a virada de chave é o empate no Scarpelli. Acho que o segundo gol, acho que é do Kleber Santana, 2-2 o jogo. E aí, a partir dali, o Avaí, que o Avaí perde ali, o Avaí tava fora de... Só que o Avaí cresceu no segundo tempo. E aí, o que eu li recentemente é que o Wilson começou a fazer uma cena assim, ó, se a gente não segurar, eles vão passar por cima da gente aqui no jogo da fase ainda. Depois chegou na final, o Avaí fez. Kleber Santana 5-1, obrigado. Não, o Kleber Santana arrebentou naquela final. Eu até perguntar pro Diego como é que era a relação com o Kleber, assim, porque ele era um cara, naquela época, um período extremamente profissional, né? Um cara que treinava sempre, nunca estava machucado, não queria DM, gostava também do Sereninho, gostava de... Na Marcial, ali na manhã, gostava de um boliche. No boliche que tinha na 401, ele ia bastante ali. Mas como é que era a relação com o Kleber? A relação com o Kleber sempre foi muito boa, né? Um cara sempre foi muito profissional, um cara de uma integridade muito íntegra, um cara agregador, né, para grupo. Ele fazia questão de fazer churrasco na sua casa, de convidar todos, mas convidar todos mesmo. Alguns iam, outros não iam, mas ele trazia uma unidade muito grande, sempre chegava disposto a treinar, sempre chegava com alegria, é o cara que cobrava a diretoria, era um líder, né? Um líder na concepção da palavra. E não tenho dúvida que ele conquistou tudo que ele conquistou na carreira justamente por isso, além da sua qualidade técnica, pelo profissional que ele era dentro e fora de campo. Ô, Diego, aproveitando o gancho aí do Kleber Santana, também conviveu muito com o Marquinhos ali no Havaí, né? O Marquinhos esteve aqui com a gente esses dias, contou uma resenha engraçada pra caramba também. Como é que era a tua relação com ele? Rapaz, Marquinhos é um pouco mais velho que eu, né? Ídolo, um dos maiores ídolos do Havaí, mas eu já dei um cascudo nele, né, cara? Ele chega novinho no Flamengo, primeira contato que eu tenho com o Marquinhos é aqui no Flamengo. Verdade. Aquele elenco de 2002. 2002 ele tem o Flamengo, já conheço o Marquinhos aqui. E, porra, é um cara engraçadíssimo, qualidade indiscutível, sabe? Uma identificação com o clube do Havaí imensa, sabe? É um cara que, quando as coisas não davam certo, botava a cara para bater. E eu fiquei muito feliz quando ele assumiu aí pelo Havaí, que eu sabia que ele ia lutar, ele ia ser um cara que ia dar um respaldo para os jogadores, né, que às vezes tem algumas horas que precisa deixar o elenco dar uma descansada, botar a cara para bater, e é um cara que, tanto aqui no Flamengo quanto aí no Havaí, aí nós tivemos uma relação super positiva, profissional, dentro e fora de campo. Chegasse para casa de Palmas lá? Não, só ir mesmo em Floripa mesmo. Não, mas no bar do seu Santos, o bar do pai dele chegou aí? Aí é fato, né? Aí não tem jeito. Né? Ele e o Guga, o Guga, eu pego o Guga pela primeira vez na Havaí, né? O Guga antes dele vir, que estava lá no Guga, e se o Marquinhos é gente boa, pô, o Guga é muito mais. Lá na casa, lá também tem aquela casa de Biguaçu perto do bar do pai ali. O bar agora já não existe mais, né? Acabaram demolindo. Voltando só um pouquinho na questão do Kleber Santana, como é que foi pra ti naquele momento ali que ficou sabendo da tragédia da Chapecoense, a queda do avião, a morte dele? Como é que foi pra vocês o impacto não só da questão da amizade, mas como profissional, né? De se colocar também naquela situação, de que poderia estar vivendo aquilo ali, de que a família, a tua própria família poderia estar sofrendo? Cara, foi uma agonia, sabe? Na hora a gente não quer acreditar que isso está ocorrendo, né? Um fato, assim, bastante chocante. A Chapecoense estava conquistando coisas que não conseguia imaginar, né? Um momento de festa, um momento de felicidade, uma perspectiva altíssima para o clube, para a cidade inteira e até mesmo para o estado, né? Estava levando o nome do estado de Santa Catarina para o mundo, principalmente aqui para o sul-americano, né?
E a gente acorda com uma notícia dessa, a gente não cria e fica aguardando, esperando a confirmação mesmo das pessoas que vieram a óbito, as pessoas que infelizmente não estariam mais com a gente, né? E foi muito chocante, muito impactante, porque tínhamos acabado de jogar junto, tínhamos uma relação assim muito próxima, e quando você perde alguém assim de uma hora para outra, o ser humano, não só o Kleber, mas todos aqueles que estavam lá, eu tinha trabalhado também com o Caio Júnior, e é desesperador, né? Semana seguinte você vai fazer algumas viagens, você pensa, e se coloca na posição dos entes que ficaram, né? Então, estavam ali passando por todo aquele drama, né? Muito triste mesmo, um momento muito triste. Eu recordo um pouquinho, assim, eu não lembro totalmente dos detalhes, mas eu lembro que o Kleber em si, ele não queria sair do Avaí, né? O Avaí naquele momento ele estava passando aquela situação complicada, financeira, o Marquinhos havia retornado, então não conseguiam manter os dois. Marquinhos e Kleber Santana, era difícil até para encaixar o time com os dois, para bancar o salário dos dois era difícil, então o Kleber acabou entrando nessa ciranda e parou na Chapecoense por causa disso. Mas se dependesse do Kleber, o Kleber em si não queria sair de Florianópolis, o Kleber queria encerrar a carreira no Avaí, queria continuar no Avaí até o final da carreira. Então são as situações, né? As coisas acabam mudando, às vezes até assim que a gente queira, né? E foi o que aconteceu naquele momento ali. Era mais ou menos isso. Ele tinha uma identificação muito boa para o Avaí, né? Se existiu um símbolo dentro de campo para aquele 2012 eterno, a figura é o Kleber Santana, né? Por liderança, por qualidade técnica, por decisão, e ele criou uma identificação, gostava da cidade, gostava demais do clube, era um cara que tinha um apreço, carinho de criança, idoso e pessoas adultas, ele sempre tratou muito bem todas as pessoas, então o carinho era recíproco dele com a torcida com ele, e acredito que ele poderia ter sido encerrar a carreira ali sim. E esse 2012 do Avaí, né, o que a torcida mais lembra, o Emerson, lembra os jogadores, o Diego, o Leandro Silva, essa galera toda que fez parte desse título que, como tu falaste, ninguém esperava que o Avaí fosse ganhar, mas também tinha uma turma que marcou o seu nome ali, mas era uma turma do rolo, né? Tinha uns que estão jogando até agora, o Bruno Silva tá aí, alguns. Eu quero saber, não precisa citar o nome do Santos, só o milagre, né? Se tu tava no dia que uma namorada de um jogador chegou no estacionamento, querendo quebrar carro, tava junto nesse dia, tu viu? Eu soube, né? Acho que acho que não foi nem uma vez só, né? Acho que isso aí já acontecia até antes de eu estar lá mesmo, cara. E era uma situação complicada aí do casal, nem do pessoal do jogador, né? Era uma situação complicada que ficava exposto para todo mundo saber que ele tinha chego tarde de casa, nem se sabe se tinha chego. Era bem complicado esse relacionamento aí. Stories, outros jogadores, né? Não vou citar o nome também, e tava numa festa e tal, assim, não, vamos ali. Foram em Criciúma, aí voltaram 2 dias depois, polícia atrás, o rolo. Tinha isso aí, né? Aconteceu. Aconteceu. Vou citar um nome aqui, não tem nada a ver com esse episódio, mas como você falou, Leandro Silva, uma pessoa que foi importantíssimo nesse título, que foi um jogador extraordinário, marcou carreira e cresceu muito após a saída do Avaí. Eu lembro até hoje, a gente comemorando no Corpo de Bombeiros, eu sempre gostei de puxar as musiquinhas para dar animada, e eu fazia a música do Fica Robinho, né? Era um jogador que naquele exato momento não estava sendo tanto valorizado, era bastante cobrado, não pelo 2012, mas pelo passado, né? Às vezes algumas mágoas ficam do passado e você acaba cobrando demais alguns atletas. O Robinho era um cara muito, muito cobrado, mas dentro de campo, o que esse cara fez, infelizmente ele acaba saindo, se não me engano, vai para Curitiba e depois vai fazer uma carreira no Cruzeiro espetacular, ganhando tudo que poderia, mas a gente tinha um elenco muito forte, muito bom ali, e o Robinho também jogou demais. Diego, vocês acabam vivendo também uma situação de altos e baixos no Avaí, né? Porque vocês têm um 2012 muito bom no Catarinense, com o título, mas na Série B não tanto, o Emerson Maria acaba caindo. Aí 2013 o time parecia que conseguiria o acesso
até de forma tranquila, mas acaba tendo aquele fatídico 4-0 pro Figueirense, né? Ali que mudou. Não sei por quê, né? Mas mudou realmente. O 2012 a gente tinha um elenco que estava se formando, a gente tinha vindo de uma moral muito grande, ser campeão estadual, então isso te potencializa, mas era um time que estava em formação, sai o Robinho, sai algumas peças, chegam outras peças, em 2013 a gente já está mais encorpado, a gente não bate campeão estadual, mas a gente está com um elenco mais encorpado, conhecendo mais a Série B, né? E a gente vem fazendo uma campanha sólida, estando ali na maioria do tempo no G4, e acaba tendo esse jogo contra o Figueirense que realmente é mudar de chave. A gente perde 4-0 na ressacada, o Figueirense estava muito lá embaixo, muito atrás da gente, e acaba que a gente, dali para frente, a gente não consegue manter a regularidade, e o Figueirense tem uma seção muito, muito boa, e acaba quem sobe é eles. Chegou uma coisa, a gente tá encaminhando já pro nosso fim do programa. Cara, eu me sinto no dever de perguntar, é um assunto um pouco delicado, mas tu conviveu alguns anos com o Bruno, né? Tu imaginava, claro, é difícil perguntar se imaginava realmente que fosse acontecer, mas pela pessoa que ele era, alguma vez ele teve algum comportamento assim que de repente deixou vocês assustados, alguma coisa, ou não? Cara, a esse nível não, né? A esse nível não. Acredito que pouquíssimas pessoas vai ter o acesso à convivência, vai imaginar que alguém possa não cometer, mas está participando, está sabendo de alguma, nem falo das maneiras que foi feita, né? Das vias, como é que dizem que foi feito, né? Porque isso aí só quem sabe são as pessoas que realmente estavam envolvidas. Ele era um cara difícil, né? Já tinha saído de Minas, de Corinthians, pelo seu lado profissional, então é um cara que eu tive contato mais profissional mesmo, eu por ser de Niterói, ele por ser do Rio, ele ser solteiro, ser casado, então a gente tinha mais esse relacionamento ali na hora de trabalho, era um cara que às vezes chegava, falava com todo mundo, estava super bem com a vida, às vezes chegava, não estava nem tão bem assim, e então a gente tinha isso como, não, isso é da pessoa, é um cara que não gosta muito de resenha, às vezes ele chega para resenha, às vezes não chega, então a gente só imaginava isso. Jamais poderia passar na cabeça uma crueldade, o fato como é relatado hoje, e pegou todos de surpresa. Foi tua reação quando realmente, bom, tu já tava no Ceará na época, né? Quando tu viu a notícia e pensou, caramba, eu convivi com esse cara por 3, 4 anos ali, né? Né, as gravidez dela já eu peguei, que foi em 2009, então tinha assunto, será que é meu, será que não é meu, essas coisas que vinha por causa da onde tinha conhecido, dos lugares que era frequentado, então tinha sempre essa dúvida, né? Mas aí eu saio, vou pro Ceará e lembro que foi numa parada da Copa do Mundo, se não me engano, que ocorreu esse imbróglio, né? Desculpa, na hora a gente não acredita, a gente imagina que pode estar havendo algum equívoco, né? Pode ter alguma coisa que se passando, tá com ela, levou ela para Minas, está lá em Minas cuidando dela, para poder ver se o filho é dele mesmo, mas jamais imaginava e acreditava que tudo que estava sendo relatado fosse verdade. Até com que o caso é julgado, as coisas já acontecem, as notícias vão chegando e a gente, infelizmente, acredita, né, no que foi feito, ele poderia estar sabendo de alguma forma. Esse caso do Bruno é uma maluquice completa, né? Toda a história, o enredo, tudo que acontece. E falando em maluquice, aqui no Avaí, qual foi o jogador mais maluco, digamos assim, que tu enfrentou, que tu jogou aqui no Avaí? Cara, era bem difícil você controlar o Bruno e o Pirão. O Bruno e o Pirão... O Pirão mesmo era uma loucura. Pô, Pirão era pessoa... Caraca, foi impressionante. Conheci os dois aí. O Pirão, acho que tem até um fato lá em Chapecó, lá. Dormiu no carro. Então, esses caras aí, a gente sempre ficava, a gente tinha concentração 2 dias. Opa, não tem concentração 2 dias? Vem cá, vamos lá para casa do Kleber lá, vamos ficar conosco lá, vamos fazer. A gente tentava segurar o máximo, porque a gente sabia que eram 2 jogadores super importantes, mas que tinha esse lado aí que a gente, se não se controlasse as feras, podia acabar atrapalhando.
O Pirão tem... O Bruno e o Pirão, são os caras que fazem concentração de 3 dias, às vezes, né? É normal, né, cara? As pessoas jovens, né, que tem um momento na carreira que estão por cima, né? O Bruno teve um fato que entrou na justiça contra o clube logo depois também. São coisas que vão subindo na cabeça, são pessoas que estão cercadas por pessoas ali, às vezes, que não são tão bem assessorados, né? E, pô, você está numa cidade tão bonita quanto Florianópolis, você está jogando num grande clube, você é campeão estadual, você está na vitrine, você está sendo falado nas mídias esportivas, está passando na televisão toda hora, isso sobe sua cabeça. Você tem que ter pessoas do seu lado para botar você com a cabecinha no lugar, pé no chão, não só no clube, mas fora do clube também. E tinha Fields, né? Fields bombando aí no sertanejo. Tinha tudo. A Ilha da Magia, esse nome não é à toa, né? Ô Diego, de toda a carreira, qual foi o atleta? Você citou aqui 2 exemplos, né, do Avaí, exemplos locais. Mas de toda a carreira, de todos os clubes que você passou, qual que era o mais complicado de segurar? Assim, esses 2 eu citei no Avaí, no Ceará tinha uma equipe muito, muito forte, muito unida, bem simples. Lá tinha uma cobrança que era muito forte, né? Mas também teve, não foi o bonde da Estela, mas lá teve um bonde também lá que era do forró, não sei o quê. Os caras chegavam, assistiam treino que tava o nome dos caras no forró. No Flamengo tinha o Adriano, né, cara? E aí ele chegava, não queria treinar. Não tinha condição de treinar, não tinha condição de treinar, né? Tinha queimado o calcanhar na lâmpada do jardim, né? Na lâmpada do jardim, coisas que acontecem sempre aí com a população brasileira, né? Então são caras que são diferentes, né? O Adriano só fala o quê para Adriano? Só fala, vai e fica aí, descansa aí que nós vamos treinar e domingo você resolve pra gente. E coisa aí que tem que ensinar já o caminho. Zé Roberto, Beto... Ô, Diego, esse episódio da lâmpada do jardim foi bem no penúltimo jogo do Brasileirão 2009, né? Vocês jogam contra o Corinthians sem ele, né? E aí ganha a sua liderança, né? Isso, foi contra o Corinthians, se eu não me engano. Ele tenta treinar com uma chuteira rasgada, não sei o quê. Véspera de jogo, ele chega com esse fato, esse incidente, né, que ocorreu. E, caraca, a gente fala, cara, meu irmão, na véspera do título, a gente já assumindo a liderança, só dependia da gente, pegava o Corinthians lá, e o nosso rival era o Palmeiras, depois a gente pegava o Grêmio aqui, o nosso rival o Inter, então as coisas encaminhando depois de você ter remado bastante, e confesso que não foi muito bem recebida essa notícia pelo elenco não, mas fazer o quê, né, cara? O que ele falou pra vocês, Diego, naquele momento ali? Cara, não precisava nem falar, as pessoas já imaginava, já sabia, mas foi noticiado, veio logo a notícia que tinha sido nessa lâmpada, que estava muito quente. Teve até coletiva na época, né? Teve coletiva lá no Ninho do Urubu, que não tinha essa estrutura toda que tem hoje, né? E as pessoas aceitavam, não tem jeito. Eu costumo dizer que era outro futebol. O futebol praticado hoje não permite algumas coisas que eram feitas no futebol que eu joguei. Hoje em dia tem muito mais comprometimento, hoje em dia tem férias, e as férias têm que ser para você cuidar do corpo. Antigamente as férias eram para você relaxar daquele ano estressante que você teve, você ganhava alguns quilos e tinha uma pré-temporada para você perder. Hoje em dia a pré-temporada já tem quase trabalho exclusivo fisicamente, sempre já chega com bola, fazendo trabalho físico com bola, então eu costumo dizer que é um esporte um pouco diferente, por mais que seja o mesmo, não, as mesmas regras praticamente até hoje, mas é um esporte totalmente diferente do que eu pratiquei. Tu teve as lesões no pé, no joelho e tal, mas os teus ombros nunca tivesse nada, cotovelo, pelas quedas, pelos treinos? Não, o ombro foi mesmo na categoria de base, que eu tive um negocinho no ombro, mas logo sarou, mas meu problema maior mesmo foi 2 cirurgias no joelho e uma fratura de tíbia que realmente me deixou bastante tempo em casa, sem praticar esporte. Você acaba vivendo um outro lado de uma vida que você não tinha acesso, você fica muito tempo em casa, você não faz exercício físico, você sai da competitividade, e quando eu retorno e tenho esse segundo problema no joelho, foi ele crucial ali para eu decidir estar parando. Os dedos estão retinhos ainda? Todos bem tortos, né? Pode ver aí que é bem torto, mas isso aí para goleiro que não tiver dedo torto, é porque não agarrou não, cara.
Meu filho tá agora aí querendo agarrar, pô. Falei, filho, olha os dedos do pai. Tá assim, o senhor vai ficar assim também. Ô, Diego, deixa eu te perguntar, tu parou por conta dessa lesão, por causa dessa lesão, mas psicologicamente você se preparou para essa parada ou você sente falta do futebol? É algo que ainda te consome? Não, eu sinto muito pouca falta do futebol. Eu costumo dizer que eu nunca sonhei em ser jogador de futebol. As circunstâncias foram me levando para esse caminho, então sempre gostei muito mais do que o futebol me proporcionava, né? Fazer com que eu proporcionava para minha família, do que realmente eu era aquele cara securo pro futebol. Eu nunca gostei de, nas férias, jogar pelada, nunca, fiz sempre o beabá e até hoje parei de jogar bola, joguei uma pelada só na minha vida, que foi uma homenagem que o Flamengo fez com a quantidade de jogos e só, mas estou querendo voltar aos poucos, porque faz uma diferença, principalmente para a forma física, né? Então, eu estava preparado, antes de ir para o Avaí em 2012, eu estava pensando em parar, então eu costumo dizer que eu tive até uma extensão de carreira aí durante mais 4, 5 anos aí, que em 2012 praticamente eu estava decidindo parar, não por fisicamente, mas por tudo que o futebol proporciona do lado negativo, que você pensa se vale a pena continuar ou não. Perde muito tempo com a família, muitas oportunidades de vida. Cara, nem isso aí já está dentro da carreira de um atleta, né? Eu digo mais os bastidores mesmo, sabe? Você acaba se magoando, machucando com algumas situações que não são muito corretas com você, e você pensa, fala, pô, será que vale a pena isso tudo? Pô, como é que é esse lado? Então, eu costumo dizer para as pessoas mais próximas, meu filho hoje está agarrando aqui no canto do rio aqui, mas mais por pressão dele e do meu pai, porque eu torço para ele estudar, é um ambiente não mais seguro, mas é um ambiente onde você depende mais de si. Você estudar, você vai correr atrás do seu objetivo, que não é fácil você conseguir as coisas pelo estudo. Não me arrependo, o futebol mudou a minha vida e da minha família, só que você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que ser muito bom, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, você tem que estar com as pessoas certas, tem que ter alguém que vai te dar um puxão para cima, então tem que ter uma junção de vários fatores para o jogador ser o que ele é hoje, esses jogadores que jogam em time de Série A, time de Série B, e são reconhecidos pela sua profissão. Então, eu acredito que é muito árduo, e você tem que ser muito profissional para aguentar e passar por tudo isso. Então, mas é o sonho do meu filho, quem sou eu para não fazer que incentivar ele a seguir esse caminho. Ô Diego, mas teve alguma situação assim de... Não precisa dizer a pessoa, enfim, mas de trairagem, assim, que tu se decepcionou e pensou, pô, o que eu tô fazendo nesse meio ainda? Cara, teve várias situações. Eu, na época do Flamengo, o Bruno jogando, e ele bate o martelo que não ia sair, eu tenho um convite para ir para o Atlético Mineiro, que não se concretiza, onde eu ia ser mais valorizado, eu ia estar jogando, porque o Atlético Mineiro estava precisando de goleiro naquele exato momento, e na época a gente não procura saber o porquê não aconteceu, e aí eu saio do Flamengo, acontecem algumas situações onde eu praticamente, um amigo meu que não é do futebol, que consegue me encaixar no Ceará, então é uma junção de fatores que, quando algumas coisas acontecem, você para e pensa, olha para o lado e fala, caraca, olha o que aconteceu, olha o que não aconteceu. Então, não é um fato em si, né? Não só o futebol, mas acho que isso aí em todo emprego, todas as grandes empresas, existem profissionais bons, existem profissionais ruins, existem profissionais maldosos, existem profissionais não maldosos que estão ali para elevar o nível de todo mundo, para fazer com que todo mundo ganhe em performance, outros não vai ter o cara que vai ter mais inveja, outro que vai torcer contra, coisas da vida, né? Mas era o mundo que eu vivia naquele exato momento e que eu acho que é bem cruel, principalmente quando eu trago hoje para a divisão de base. Muita gente me pergunta sobre filho para indicar para isso, para aquilo, outro. O funil é muito grande em cima, difícil, porque você tem milhares de jovens que querem ser atleta de futebol, jogador de futebol, e ele vai estreitando. Para você entrar no funil já é difícil, para você sair nele lá embaixo é muito mais difícil. Então, vi vários jogadores de muita qualidade na categoria de base
e chegaram com 20 anos, não tinha praticamente grau escolar, não tinha nada, o clube batia nas costas deles e pedia para ele procurar um novo caminho na sua vida. Então, é mais por todas essas junções de coisas que eu não sou um cara que fico apaixonado, tentando levar todas as crianças para realizar um sonho de futebol, que eu sei que poucos conseguem. Legal, um depoimento bem Legal. bem legal sobre essa parte. E tu, quando já pensava em parar, o que tu procurou fazer, ou investir, ou estudar para esse pós-carreira, o que tu faz, como é que é a tua atividade hoje em dia? Eu saio, já iniciei numa empresa de brownies, né, que era da minha irmã, ela tinha uma sócia, e eu acabo entrando na empresa, a empresa passa a ser minha, da minha irmã, a gente dá uma alavancagem muito grande nas vendas, só que aí, infelizmente, vem aquela pandemia, né, que fecha tudo, ninguém estava preparado, estabilizado para passar, e aí a gente tem um baque muito grande na empresa, nas vendas, a gente precisa mandar pessoas embora, a gente precisa correr atrás do prejuízo, e aí eu tenho também uma creperia em Itaboraí, que está até hoje, a gente está retomando aos poucos, não voltou a ser o que era antes, principalmente porque nossos melhores clientes estavam no centro do Rio, o centro do Rio praticamente acabou, hoje em dia estão tentando revitalizar ele para ter moradias, porque muitas das empresas cortaram o trabalho local, hoje tem muito trabalho home office, né? A pessoa vai 2 vezes no máximo na semana, então isso aí diminuiu o volume de gente transitar e que era o forte do nosso produto. As pessoas transitando na rua o tempo todo, visualizando e fazendo consumo. E hoje eu trabalho mais no estudo do mercado financeiro, aí já há algum tempo, e é onde eu costumo dizer que é onde eu mais me encontro, porque aqui sou eu, o computador é um dos mercados mais democráticos do mundo, onde você pode ser homem, mulher, alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, porque o que define o seu resultado no dia, no mês, na semana, é aquilo que você toma de responsabilidade e risco no momento. Diego, tu manteve amizade com alguém da época do futebol ainda? Tem algumas amizades, o Leandro Silva foi um que foi lá no futebol, vira e mexe, a gente está se falando. Os grupos de WhatsApp também ajudaram bastante, porque a gente passa a ter contato com pessoas que nós jogamos na base, jogamos no profissional, jogamos em clube, jogamos em outro, então une muito isso, né? Tem o Diogo Orlando, o Marcinho Guerreiro, são pessoas que eu joguei aí no Avaí, que a gente tem amizade, a gente se fala praticamente diariamente, um brinca com o outro, um zoa o outro, então tem alguns amigos que eu fiz no futebol, o Ibson é o irmão, mas não foi só do futebol, que trabalhou, nós moramos no mesmo prédio até se tornar profissional e cada um seguiu o seu rumo, e não sou de ficar ligando para amigo, de ficar aquilo, mas sempre no WhatsApp a gente está trocando uma ideia. E em setembro aí tava tudo certo pra mim, pro aniversário do Rafa Cruz aqui, né? O Leandro vai vir. Vou até pedir pro Leandro vir aqui pra gente fazer uma resenha com ele. E tu não vai poder vir, é isso? É isso, cara. Tava lá no Rio, lá naquele futebol lá que nós fizemos, eu confirmei com o Rafa que eu ia, né? Mas não me atentei aos 40 anos do meu irmão. Ele faz aniversário no dia 3, só que devido ao feriado, ele trabalhar embarcado, ele decidiu fazer os 40 anos dele na mesma data que o Rafa, mas não vai faltar oportunidade. Esse ano ainda eu dou um abraço no Rafa aí em Floripa, aí dou uma brindada com ele. O homem gosta daqui. E vou ter que ir nesse futebol de segunda-feira, né, cara? Não sei se eu aguento ficar até as 5 da manhã, mas eu vou. Vamos fechar? Encaminhar o nosso bate-papo? Vamos fazer aquela dos jogadores, vamos fazer uma listinha. Não tem a lista, vai meio de cabeça. Os melhores jogadores que tu jogou a favor, jogaram contigo lado a lado. Aí tu vai dizer quem foi o melhor, quem não foi. Léo Moura, ou lateral direito do Avaí 2012 é Patrick. Patrick fez uma carreira brilhante, principalmente depois de sair do Avaí, mas eu fui com o Léo Moura. Léo Moura ou Zé Roberto? Zé Roberto meio campo? Ou o Zé Roberto do Palmeiras? Não, o meio eu joguei, né? Não. Pela longevidade que teve no Flamengo, Léo Moura. Léo Moura ou... Sacanagem. Márcio Araújo.
Léo Moura, fico Léo Moura. Léo Moura ou Adriano? Aí, Adriano. Adriano, o Imperador, foi um cara marcante aí nesse título de 2009. Adriano ou Kleber Santana? Dois jogadoraços, mas eu fico ainda com o Adriano. Adriano ou Pet? Aí quebra o cara, pô. Que difícil, hein? Muita qualidade técnica. Os dois foram excelentes jogadores, mas na parceria eu fico com o Adriano. O Adriano é muito menos chato que o Pet. Então acho que o Adriano não vai ganhar de mais ninguém, não vai perder pra ninguém, né? Então... Verdade, o Adriano foi um cara excepcional. Quando joguei com ele, joguei a base toda, joguei no profissional também. E a carreira que ele construiu fora, né? Não foi à toa que foi chamado de Imperador, né? Acho que isso aí ficou marcado mesmo. Ô Diego, só pra deixar claro, o Pet era uma mala, então. Porra, o Pet era enjoado demais, cara. Se fizesse as coisas que não fosse do jeito dele, porra, era complicado. Pô, imagina só, não, o vestiário deles, né? A loucura que era de o Pet falando e às vezes ninguém entendendo o que ele tá falando. Se estivesse nervoso, imagina, ele nervoso, ninguém Falava entendia, né? 5 idiomas diferentes. Ele tá desde a década de 90 no Brasil e o português continua igual. A gente fingia até que não entendia, pra deixar ele tranquilo. Finge que não entende, tá bom, vamos que vamos. E o melhor treinador da tua carreira? Cara, eu trabalhei com alguns aí que fizeram diferença. Trabalhei com o Ricardo Gomes, que foi muito bom treinador, parte tática. O João Santana, por controle de elenco, né? Eu costumo dizer que futebol, você pegar a maioria dos brasileiros, eles sabem sobre futebol, né? Dá para fazer um curso de educação física, ele vai saber, mas acho que o mais difícil de um treinador de ponta é justamente conduzir o elenco. Isso aí o João Santana fazia com maestria. Então é um dos caras que eu coloco aí, para mim, no top aí. Fechou. Diego, obrigado, amigo, pela participação aqui no nosso Clube da Bola podcast. Sempre um prazer recebê-lo e fique à vontade quando vier a Florianópolis para participar da pelada de segunda-feira com o Jorge. A gente marca uma nova resenha, um novo bate-papo aqui mesmo no estúdio. Também vem participar do programa na televisão. Já fica o convite, porque a resenha é boa, é sempre um papo interessante. Traz até uma visão diferente do futebol, né? Esse relato dele aí falando a respeito desse lado obscuro que a gente não conhece do esporte é importante até para essa galera que está começando agora, né? Muitos jogadores acabam abandonando o estudo, focando demais no futebol e aí chega, como ele disse ali no início da juventude, quando está virando a chave para virar adulto, né? Acaba não tendo um outro caminho que não seja futebol. Então, Diego, sempre um prazer recebê-lo, obrigado pela participação e estamos à disposição aí. Pintando em Floripa, apareça! Foi um prazer enorme, passou rápido aí, sempre bom estar falando de futebol, sempre bom estar relembrando coisas boas e outras nem tantas, né, da nossa carreira, mas pode deixar, aqui indo de Floripa aí, vou fazer questão de ir no estúdio aí, bater um papo pessoalmente, sempre bom estar cercado de pessoas boas e vocês fazem parte disso. Muito obrigado pelo convite. Valeu, amigo, obrigado. Esse é o Diego, ex-goleiro, defendeu Avaí, Flamengo, Santo André, Mirassol, passou também pelo Ceará, batendo um papo conosco aqui no Clube da Bola Podcast, #resenha. Toda semana tem um episódio novo no ND Play, no YouTube e também no Spotify. Jorge Júnior, obrigado, meu amigo. Valeu, Alisson, valeu, Diego, valeu, Ian. Nem sempre tem... A vida não é só vitória, né? Como o Diego falou, não é só vitória, não tem só coisa boa. Exatamente. Então foi bem legal o relato dele, explicando esse outro lado, que o futebol é um funil hoje muito maior do que antes e espreme muito mais cedo do que antes também. Ian, prazer. Prazer, meu, Alisson, Jorge, agradecer o Diego por essa horinha aí que tirou para bater um papo com a gente, desejar sucesso ao Diego, agradecer por essas histórias de bastidores que às vezes a gente não conhece dentro do futebol. Diego, brigadão, amigo, sucesso e apareça. Valeu, obrigadão aí, galera. Eu vou Ibovespa subir hoje. Não, e acabando o programa, agora vamos pegar dicas de finanças com o Diego. Valeu, galera, abraço, até a próxima.